Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá a todos. Nesse vídeo eu queria fazer mais um React, né? Eu não sei se seria... Eu estou classificando como React, mas eu não sei se seria uma boa classificação. Mas para mim, basicamente, é responder ou comentar alguns vídeos, né? Eu gostaria de comentar o vídeo do Rush Dawkins versus Francis Collins, né? Que são duas figuras extremamente importante, né? O Ulrich Dawkins, para quem não sabe, ele é um biólogo, né? Um evolucionista, ele defende com unhas e dentes a teoria da evolução. Ele muitas vezes é classificado como neodarwinista, né? Que é um termo, às vezes, eu acho que é muito pejorativo, né? Ele carrega... Mas eu acho que esse termo é mais usado por religiosos cristãos, apesar de que o termo parece que não surgiu no cristianismo, ele parece que surgiu dentro dos debates acadêmicos, mas como o... Mas como Mas como o Rich Dawkins também se encaixa como o Rich Dawkins se encaixa nesse padrão, acho que acabou sendo usado de forma instrumental, né? De chamar o Rich Dawkins de neodarwinista, mas o Rich Dawkins é um biólogo, ele é um ateísta, vamos dizer, proeminente, né? Ele se tornou a figura do ateísmo moderno. Não vou entrar em mérito se ele merece ou não vou entrar em mérito na própria entrevista que eu vou comentar. O Wood Dawkins comenta, né, chega a dizer, o que eu já ouvi mais de uma vez, que ele não quer se identificar, ele não quer ser se identificado como neo-ateísmo, no sentido de que ele é o líder de um movimento, né, porque ele foi questionado do fato de que o movimento ateu ganhou força própria, né? E Dawkins já começou a ser cancelado dentro do movimento ateu, né? Então eu já ouvi várias coisas chamando ele de extrema direita, outros chamam ele de machista, misógino, isso dentro do grupo do movimento ateísta. Então já começou a haver um cancelamento, né? Ele já comentou em entrevistas anteriores de ser cancelado em participações de universidades que não queriam que nesse caso da universidade, o problema aparentemente não era diretamente com Dawkins, era o caso da universidade, era porque eles tinham medo de que, ao falar de religião, poderia ofender algum muçulmano, acho que em torno do islamismo, né? Acho que nos Estados Unidos. Mas ele chega a comentar sobre isso, de que ele não se vê como líder de um movimento, né? Ele foi perguntado quais serão os próximos passos do ateísmo, já que o neoateísmo está começando a ser vamos dizer assim, apagado, né? Apesar daquela força inicial do neoateísmo, ele foi perguntado. E como ele disse, eu não me vejo como líder de movimento e eu não tenho interesse em ser esse líder, né? E aí a gente entra no ponto da conversa. O Francis Collins, né? Ele é um cientista, né? Cristão, não somente é cristão, como ele defende publicamente a fé cristã como sendo compatível com a ciência, né? Na visão dele, ele não é o único, né? O John Lennox tem o mesmo posicionamento, né? Na visão dele, não há conflito entre ciência e religião, né? Ele vê como sendo duas esferas separadas, né? E aqui vale nota, né? E eu vou comentar isso mais durante o vídeo. Mas antes de eu continuar, deixa eu fechar com... Fala sobre o Francis Collins. Francis Collins, ele é um biólogo, é um médico, na verdade, né? Acho que se eu entendi bem, ele é um médico.
Ele teve uma participação muito importante no projeto Genoma, ele foi basicamente o líder, né, o administrador do projeto Genoma. O projeto Genoma, para quem não sabe, é o maior projeto da humanidade. Eu diria que ainda é maior do que o projeto Genoma, o projeto Manhattan, né, que produziu a bomba atômica. O projeto Genoma, ele envolveu pessoas do mundo inteiro, né, inclusive do Brasil, né, pessoas relativamente próximas que eu conheço se envolveram de alguma forma com o projeto Genoma. Foi um projeto monstruoso, né? Acho que o único projeto que foi tão grande quanto o projeto Genoma foi o projeto da Covid, né? Que, na época que o vídeo foi gravado, o Francis Collins era o líder nos Estados Unidos. Eu não pesquisei muito bem, né? Mas vamos ser honestos, né? A resposta dos Estados Unidos foi péssima, né? A Covid, né? Eu não pesquisei, por exemplo, se ele era o líder, né? Não sei se foi no governo Trump, mas meu ponto é que não foi lá das melhores respostas, mas ele era o líder do projeto da Covid, né, para desenvolvimento de vacina, vacinação, coisa e tal, na época o vídeo foi gravado 3 anos atrás, no vídeo eles falam de lockdown, eles falam da questão das restrições e coisa e tal, então foi um vídeo que foi gravado há 3 anos atrás. O Collins, ele, do ponto de vista científico, né, ele é uma pessoa que chegou a um nível que eu acho que qualquer pesquisador teria inveja. Eu mesmo, né, eu invejaria chegar na posição dele. Então, nada do que eu falo, nada do que eu falar tem a ver com vamos dizer assim, o conhecimento acadêmico dele, né? Não tem nada a ver não tem nada a ver com ele como um acadêmico, né? As críticas, né? As críticas são mais em torno da visão dele, que ele tem essa visão de que religião, né? Por religião, pela entrevista anterior que eu vi dele eu vi ele falando com Alex O'Connor, né? Para mim fica evidente que ele está se referindo ao Deus cristão. Então, quando ele fala de Deus, quando ele fala de ciência e religião não estar em conflito, ele está se referindo ao Deus cristão. Ele não está se referindo, por exemplo, eu falar mais isso durante o vídeo, fica evidente das falas dele, da fala dele, de que ou ele não conhece as outras religiões, né, ou não tem interesse de conhecer as outras religiões, porque ele não mostra nenhuma, nas falas dele, ele não mostra nenhum conhecimento das outras religiões, né, ele mostra existem vários sintomas na fala dele que, tanto nessa entrevista quanto na entrevista com o Alex O'Connor, que mostra que ele está claramente, né, está claramente bitolado, vamos se dizer, né, na visão cristã, judaico-cristã, né, dos Estados Unidos, né. E vale nota também importante, mas fechando no Francis Collins, ele é uma figura extremamente importante do ponto de vista científico. Eu não tenho nenhuma crítica com o trabalho científico dele, mas talvez a gente já entra em uma das minhas críticas, que é uma crítica mais geral, e no Collins ele é um exemplo que eu venho estudando há algum tempo, né? Como que alguns cientistas conseguem, né, vamos dizer, conseguem conciliar, né, colocar junto, né, duas visões de mundo que são totalmente opostas, né, com a visão judaico-cristã do mundo, né, que é o cristianismo, que é o crente, né, o cristão, versus a visão científica, que é mais racional. No debate entre Dawkins, no debate entre Dawkins e Francis Collins, isso fica extremamente evidente. São dois mundos diferentes, né? Collins, durante a entrevista, durante o debate, a conversa, ele chega até a propor uma nova ciência, né? Essa parte que eu acho mais bizarra do debate, né? Com ele como cientista, como pesquisador, porque ele chega a propor uma nova ciência. E é fato que a ciência está o tempo inteiro evoluindo, surgem novas ciências, por exemplo, a mecânica quântica é uma nova ciência, né? A mecânica quântica ela não surge da mecânica clássica, então a mecânica quântica ela surge de experimentos, né? Haviam experimentos com elétrons e muito mais que o nosso conhecimento, né? Que o nosso conhecimento não conseguia explicar, né? Por conhecimento entende-se nosso conhecimento tradicional, né? Então, se o nosso conhecimento tradicional não consegue explicar, deram-se origem à mecânica quântica. A teoria da relatividade, ela em parte surge da mecânica clássica, né? Então, nem sempre uma nova área surge do nada, né? A teoria da relatividade, ela surge
ela surge de contradições que Albert Einstein achou, né? Albert Einstein meio que tentou estender, tentou aplicar a mecânica clássica em vários pontos e observou que ela não batia, por exemplo, com a teoria de Maxwell, né? Que pode ser a mecânica do eletromagnetismo, a mecânica do invisível, a mecânica dos campos magnéticos, né? Não batia, né? E e surge a teoria da relatividade. Só que a mecânica quântica, ela é extremamente bizarra, né? Tanto que Einstein tinha dificuldades, né? Ele reconhecia, até o final da vida dele, ele teve dificuldades com a mecânica quântica, no sentido de que ele não reconhecia que o mundo poderia ser tão bagunçado. Mas a mecânica quântica tem demonstrado bastante previsibilidade, mesmo sendo uma nova ciência. Então, quando Francis Collins fala de uma nova ciência, né? Ele chega a comentar, e nós precisamos de uma nova ciência, né? Ele tenta separar quando ele está debatendo Dawkins e os Dawkins, aí chega a comentar quando quando o Rich Dawkins dá nele um puxão de orelha, né? E eu achei que foi um puxão de orelha bem dado, né? Vamos ver se tem uma coisa aberta aqui. Quando o Rich Dawkins dá nele um puxão de orelha, e dá um puxão de orelha bem dado, né? Dawkins diz para ele, mas você sabe que isso que você está dizendo não é científico, né? Ele basicamente ele chega a falar de algumas coisas o que fica evidente para mim, né, que Francis Collins está tentando argumentar, né, cientificamente, ele está tentando usar o conhecimento científico dele para defender uma visão cristã, né, judaico-cristã, né, de que existe o mundo materialista, né, e o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo onde o cristianismo vive, né? É uma tentativa de conciliação, que já é relativamente antiga, né? De conciliar isso que eu acho que começou mais com Descartes, né? René Descartes, mas é uma tentativa de ter fracassado de conciliar o material com o espiritual. Então ele tenta induzir isso, né? E Dawkins chama a atenção dele, puxa a orelha, mas você sabe que isso não é científico, né? Porque ele não está propondo uma nova ciência, uma ciência espiritual, porque existem evidências para isso, né? Toda a base isso fica evidente na entrevista, na conversa, toda a base das afirmações toda a base das afirmações do Francis Collins, né? Isso fica evidente lá na entrevista, está vindo da visão judaico-cristã. E você tem que se perguntar, de onde que vem a visão judaico-cristã? Vem da Bíblia, né? Aí a pergunta fica, por que que nós devemos. Olá, nós vamos fazer uma pequena pausa no show, né? Nós vamos voltar em breve. Eu queria fazer uma pequena pausa para falar um pouco para vocês dos meus livros, né? Eu tenho vários livros publicados na Amazon e muitos deles têm sido focados no conceito de divulgação científica. Então, aqui nós vamos fazer uma pequena pausa para poder falar desses livros, né? Que eu acho que pode ser bastante valioso para a minha audiência desse podcast. O primeiro livro que eu gostaria de sugerir para vocês Seria a Bíblia um livro científico, né? Seria a Bíblia um livro científico? É um livro que aborda os absurdos bíblicos do ponto de vista científico, né? Será se a gente pode levar a sério a Bíblia do ponto de vista científico? Eu não fico em somente críticas, piadas, memes. Eu faço uma conexão com o mundo moderno, né? Com como a ciência mais recente responde às perguntas. Então, eu acho que é uma excelente leitura para vocês, né? Para quem gosta de uma boa leitura. Então, seria a Bíblia um livro científico, que é um livro que usa a Bíblia como um ponto como uma alavanca, né? Para a gente poder falar de ciências mais modernas, né? Quando a Bíblia foi escrita, muito possivelmente, com certeza, na verdade, né? O conhecimento que nós temos hoje, né? A vasta gama de conhecimento em genética, astrologia, física, não existia. Então, como que nós podemos, se a gente fosse atualizar a Bíblia, né? A Bíblia é um livro sagrado, então a gente não pode atualizar a Bíblia, mas se a gente fosse atualizar a Bíblia, né? Quais seriam os conceitos científicos que deveriam ser colocados para que o livro fosse atualizado, né? Mas nós sabemos que é um livro sagrado, por ser um livro sagrado não pode ser atualizado, né? A ideia é essa, de que um livro sagrado ele é eterno até o fim, né? Então, mas se a gente pudesse atualizar, quais seriam os conceitos que deveriam entrar na Bíblia, né? Quais seriam os conceitos modernos em genética e várias áreas científicas, né? Então, hoje eu deixo para vocês nesse episódio a dica do livro Seria a Bíblia um livro científico, né? Então, abração a todos e vamos voltar ao show. A pergunta acho que ficaria
A pergunta que fica, né? A pergunta que fica é por quê, né? Por que a gente criaria toda uma nova ciência somente para poder validar essa visão judaico-cristã, né? Não existe qualquer evidência, né? O máximo que nós temos disso é a Bíblia. A Bíblia é um livro confuso, anônimo, cheio de erros, né? Como, por exemplo, a luz vindo antes do sol, nós sabemos que a luz vem do sol, então o livro não tinha nenhum conhecimento científico, e baseado nisso, eles construíram a visão judaico-cristã, que a igreja vem adaptando, vem defendendo, e muitas vezes as pessoas não percebem, mas a igreja vai absorvendo o conhecimento científico, né? Isso é uma coisa mais, acho que uma coisa que eu tenho estudado e tenho meio que desenvolvido, é como que o cristianismo ele sobrevive fazendo isso, né? Ele tenta combater alguma coisa, quando ele não consegue combater, ele absorve, né? Talvez o caso mais que o caso que virou piada na internet, né? Tem uma piada mesmo na internet de que a discussão entre ciência e religião acabou quando a igreja colocou para-raios, né? Essa piada é um pouco difícil, eu tive dificuldade de entender essa piada, né? Eu entendi ela errado, mas depois eu pesquisei e entendi a piada direito, né? A piada, na verdade, ela fala de um fato histórico, né? A igreja teve resistência aos para-raios, né? Porque a Bíblia fala que Deus vai te proteger, né? Então a igreja, isso é a igreja católica, ela tinha resistência a ter para-raios, né? Só que, por algum motivo, ela começou a usar para-raios, né? Então aí a piada é, a discussão entre ciência e religião acabou quando as igrejas colocou para-raio, né? Eu entendi a piada errado na época, mas depois eu pesquisei, então essa piada tem a ver com um fato histórico, né? Que a igreja teve resistência aos para-raios, né? Então você vê que hoje a igreja usa para-raio. Por mais que esse exemplo seja talvez fácil demais, mas esse exemplo ele mostra algo que vem ocorrendo sistematicamente na história do cristianismo, né? O cristianismo tenta combater alguma coisa, quando ele não consegue, ele absorve. O próprio Francis Collins é um exemplo. O Francis Collins ele aceita a teoria da evolução. E não são todos os cristãos que aceitam, né? Então ele aceita a teoria da evolução. Só que ele tenta criar uma versão que eu também tenho trabalhado nessa teoria, é algo que você pode chamar de aposta da ignorância, né? Que é uma coisa que eu venho trabalhando, talvez escrever um livro futuro sobre isso. A aposta da ignorância é isso, né? É como que cientistas, né? Geralmente, até mesmo de elite, como que esses cientistas conseguem juntar a sua crença religiosa com a visão científica, né? Isso pode ser explicado por várias formas, né? Como racionalização, acho que um termo que eu acho que o Daniel Dennett usou é deflection, a pessoa reflete o, ou não trata do assunto, mas o termo que eu tenho desenvolvido, chama aposta da ignorância, é perfeito para isso, porque o Collins é um exemplo clássico, né? O próprio Dawkins dá um exemplo também que a minha teoria, a minha teoria, se posso dizer, que a aposta da ignorância está correta, porque você vê claramente que o, o Francis Collins não rejeita completamente a teoria da evolução, ele aceita a teoria da evolução. Ele aceita a evolução. Mas, de outro lado, em outro vídeo, né, com Dawkins, ele concentrou na teoria da evolução. Mas em outro vídeo, nesse caso com o Alex O'Connor, ele concentrou no ajuste fino, né? No ajuste fino, isso fica mais gritante no Francis Collins. Por quê? Porque ele não é físico. Se ele não é físico, ele não deveria dar palpite de física, né? Então, basicamente, o próprio Richard Dawkins, de novo, deu um puxão de orelha nele, deu um puxão de orelha bem dado, né? De que, é, 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 primeiro, ele aceita o ajuste fino, né? O ajuste fino, eu tenho um vídeo aqui nesse canal no qual eu falo muito mais do ajuste fino, a ideia é a seguinte, que o universo tem várias constantes, né? E essas constantes são precisamente ajustadas, né? Qualquer variação dessas constantes, o universo não existiria, né? Isso é uma observação científica, né? Isso é um problema que os físicos reconhecem, né? Então, o cristão, como Francis Collins, né, ele conclui, né, se as constantes do universo são ajustadas perfeitamente, logo existe um criador, né? Logo existe alguém que ajustou isso, essas constantes. E o Rich Dawkins dá nele um puxão de orelha, né? E bem dado, né? E fala, mas você sabe que o Rich Dawkins, ele gosta do Dawkins porque o Dawkins não brinca em serviço, não.
O Dawkins diz para ele, mas você sabe que você acabou de usar a ciência para fazer o ajuste fino, porque o ajuste fino é uma teoria, entre aspas, é baseada em teoria científica. Os físicos não chamam de ajuste fino. Ajuste fino, isso é coisa de cristão, né? Os cristãos que inventaram o termo ajuste fino, né? Mas o Dawkins falou, mas para a teoria do ajuste fino, que é uma teoria religiosa, cristã, você usa a ciência, né? Porque o ajuste fino é baseado no fato que todas as constantes do universo são precisamente calibradas, né? Então ele falou, mas você não pode usar a ciência até onde que você quer e depois descartar, né? Porque o que os físicos, né, os cientistas dizem, né? As constantes do universo são ajustadas precisamente, né? Então, a solução que os cientistas encontraram são os universos paralelos, né? Porque se existe uma constante aqui que é ajustada, então vai existir ajustes diferentes que vão dar origem a universos diferentes. Isso não foi comprovado cientificamente, e o Francis Collins explora isso com muita precisão para defender a visão judaico-cristã dele. E aí ele fala até o seguinte, né, que eu acho até uma piada, né? Ele fala que, eu já ouvi falando isso mais de uma vez, né, de que você precisa de mais fé para acreditar no universo paralelo do que acreditar em Deus. O problema dessa visão é que, primeiro, Deus, a visão judaico-cristã, não é um conceito experimental, é um conceito que vem de tradições da Bíblia, né? Ou seja, você pode perguntar de onde que o cristão tirou o Deus, né? Da Bíblia. De onde que a Bíblia veio? Não sabemos, né? São textos anônimos, né? Então, ele rejeita uma consequência do ajuste fino, ajuste fino é um termo cristão, mas ele rejeita a resposta dos físicos, né? Ele aceita Ele aceita que as constantes estão ajustadas, o que foi descoberto pelos físicos, né? Ou seja, é uma teoria científica, mas depois ele rejeita a consequência, né? A consequência das constantes estarem ajustadas, né, é de que possa existir universos paralelos, né? Porque se as constantes estão ajustadas aqui, é possível que haja variações diferentes em outros universos. Nunca foi comprovado experimentalmente, mas aí o Collins, né, o Francis Collins, né, o Francis Collins, né, ele aproveita disso, né? Ele tira proveito disso, né? Ele diz, o Francis Collins ele diz algo como, o Francis Collins, ele diz algo como, né? O Francis Collins, ele diz algo como, é, nós nunca teremos como comprovar os universos paralelos, né? Ele fala que o universo paralelo é uma teoria de que não tem forma de você comprovar, não tem forma de você medir. Só que aqui o Collins, né, o Francis Collins, cai em uma falácia, né, que é petição especial, né, chamada de petição especial. Collins diz, os universos paralelos nunca serão comprovados, né, porque são coisas abstratas que surgem da mesma teoria que eles usam para criar o ajuste fino, que é uma teoria religiosa, né. O universo paralelo é uma teoria científica e o ajuste fino é uma teoria religiosa. Então você tem uma observação científica, né, de que todas as constantes do universo são ajustadas, né, bem ajustadas. Aí você tem duas ramificações. Uma é científica, né, que é os universos paralelos, e a outra é religiosa. Nenhuma das duas pode ser comprovada no momento, né? Nenhuma das duas, né? Nem a teoria de que tem vamos dizer, um arquiteto, né, divino, que é o Deus judaico-cristão, e a outra que existe universos com variações diferentes, né? Nenhuma das duas pode ser comprovada, né? Só que para o universo paralelo, ele vai e diz que, mas isso nunca vai ser comprovado. Só que para o Deus cristão, né, aí nesse caso ele abre exceção. Ele está disposto a aceitar sem evidência, porque na cabeça dele, aparentemente, a Bíblia é uma evidência, né? Ele até com Doppler chega a falar que existem evidências para Deus, né? E uma dessas evidências é esse desenho, né? Isso é uma confusão muito comum com o cristianismo de desenho aparente com desenho real, né? Por exemplo, durante muito tempo os cristãos acreditavam, né? Inclusive o próprio Christopher Hitch chega a falar isso em entrevista, né? De que ele foi educado em uma escola cristã, eles ensinavam isso na escola cristã dele, de que a natureza, né, ela é ajustada a nós, não nós ajustada à natureza. Por exemplo, a cor é verde, né, a cor verde, né, dos vegetais, das plantas, faz bem para os nossos olhos, né? Porque a natureza se ajustou para fazer bem para nós. Só que é o oposto, né? Nós que nos ajustamos à natureza, né? Durante muito tempo, os cristãos acreditavam
de que a Terra estava parada e o Sol estava em torno da Terra, né? Ou seja, que é depois veio o geocentrismo, né? Você observa que todas as vezes que os cristãos tentaram interpretar o mundo usando a visão dele judaico-cristã, estava errada, né? Eu poderia ficar dando exemplos, exemplos, exemplos. Não há um único exemplo, né? Eu não conheço um único exemplo onde que a visão judaico-cristã estava correta. Eles tentam inventar, né? Eles tentam dizer, por exemplo, de que quando Deus disse haja luz, em Gênesis, isso seria o Big Bang. Mas não há qualquer evidência de que seja verdade. Já tem pessoas publicando artigo científico que tentam pegar as constantes da relatividade, ou as constantes de Stephen Hawking, né? Aquelas constantes, e tentam dizer, mas isso aqui já estava lá no Antigo Testamento, isso aqui já estava lá. Ou seja, eles vão tentando fazer isso, mas no caso específico de Collins, ele pratica claramente uma petição especial, né? Porque ele diz, né? O universo paralelo nunca poderá ser provado, né? Mas eu tenho essa alternativa aqui, que é o Deus judaico-cristão, né, que é o arquiteto, né? Aí ele diz basicamente que essa visão judaico-cristã está correta, porque há evidências para ela. Mas quais evidências? Né? A Bíblia. Ele não apresenta nenhuma evidência, ele apresenta anedotas, opiniões, né? Ele não são. Então ele diz que universos paralelos é uma forma de fé, porque nunca há evidência, nunca haverá evidência, não tem como comprovar, mas essa visão que de um arquiteto é melhor, né? Como o próprio Dawkins destacou, eu concordo plenamente. A introdução de um Deus judaico-cristão só complica as coisas, porque você precisa explicar a complexidade desse Deus. Não tem como um Deus, né, não tem como um Deus simples, né, ter criado um universo tão complexo, né? Muitos, muitos apologéticos cristãos tentam responder de que, mas Deus é por isso que Deus é belo, porque ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Isso é uma resposta cristã, né? Mas se a gente for ressuscitar o Bertrand Russell já falava isso, né? De que isso se encaixa perfeitamente na falácia do Francis Collins, né? Porque se você está disposto a dizer que o universo que se você está disposto a dizer que o universo que o universo pode ser simples, né? Ele pode ser simples e complexo ao mesmo tempo, no sentido de que o universo pode ser extremamente simples, mas extremamente simples, né? Se você observar ele, mas criar complexidade, né? Um universo simples criando coisas complexas, né? Para Deus, eles estão dispostos a fazer isso, para o universo não, né? Você vê que isso é uma petição especial, né? A diferença entre o Rich Dawkins e o Bert Russell é que o Rich Dawkins ele tenta atacar a questão do ponto de vista de complexidade, né? O Rich Dawkins tenta argumentar de que um Deus simples não teria como construir um universo complexo, né? Já o Beto Rosso, ele já tenta usar um pouco mais de lógica diferente, né? Porque se você está disposto a projetar em Deus esses atributos, esses mesmos atributos poderiam ser projetados no universo. E a coisa seria muito mais simples, né? Não teria complexidade. E claramente Collins cai nessas falácias, né? Outra falácia que o Francis Collins cai também, que eu achei patética, né? É a falácia do universo paralelo, de que nós não conseguimos prever o universo paralelo. Logo, nunca será possível, né? Que é totalmente falsa, né? A gente tem inúmeros casos na ciência de coisas que seriam impossíveis de ser previstas. Imagine hoje nós conseguimos prever, né? Nós conseguimos medir, por mais bizarro que pareça, nós conseguimos medir as ondas gravitacionais, né, que é uma consequência da teoria da relatividade de Albert Einstein, né? É extremamente bizarro você pensar que você consegue medir ondas gravitacionais, né? Elas não são visíveis, né? Ou seja, a ciência já mostrou inúmeras vezes que é possível você ter uma coisa extremamente bizarra que a ciência prevê e que depois de muito tempo a gente consegue finalmente medir, né, a questão da dilatação do tempo, né? Ou seja, o tempo ele dilata de acordo com a velocidade, ele dilata de acordo com o peso, né? Um corpo em velocidade mais alta, o tempo passa mais devagar. Ou se você tiver algo muito pesado, né? Ou seja, um planeta muito grande, o tempo passa diferente de um planeta menor, né? Ou seja, o planeta ele consegue distorcer o espaço-tempo em torno dele, né? Isso é uma coisa extremamente bizarra se você pensar do ponto de vista lógico, né? Mas isso já foi medido e comprovado, né? Então, a gente não pode descartar um universo paralelo simplesmente com a ideia de que nunca será possível medir um universo paralelo, né? Talvez um dia a gente desenvolva uma forma de medir. O caso da a teoria das cordas, né? Os físicos mais brilhantes do mundo, né? Que são físicos que se dedicam a isso,
eles se dedicam a uma teoria, a teoria das cordas, que não tem como comprovar, né? A gente não tem como medir as cordas, né? Mas é uma teoria científica, não comprovada, mas é uma teoria científica. Ela não é uma teoria científica comprovada, que já tem todos os resultados, mas agora imagine se os físicos pensassem como Francis Collins, né? Felizmente não penso, né? Francis Collins é um médico, né? Imagine se todos os físicos pensassem como Francis Collins, né? Eles nunca desenvolveriam teorias novas, porque todas as vezes, isso aconteceu repetidamente na física, né? Inúmeras vezes isso aconteceu na física, de você encontrar uma coisa bizarra, né? Com cálculos matemáticos, e demorar talvez séculos para você conseguir comprovar isso, né? Imagine na época quando Albert Einstein falou que a matéria tinha mais energia do que você podia imaginar, né? Ou seja, a teoria, aquela energia massa elevada ao quadrado, ela basicamente te diz que em cada pedaço de matéria tem uma quantidade exponencial de energia, que é a bomba atômica, né? A energia nuclear, né? Isso seria impensável na época, né? Mas em torno de 30 anos depois veio a bomba atômica, né? Então, é uma coisa assim impensável a gente usar essa argumentação do Francis Collins, né? O Dawkins fez muito bem, né? Acho que o Dawkins ainda pegou leve, né? Então, o Francis Collins ele comete vários erros, né? E a gente pode se perguntar, mas como que um cientista como Francis Collins pode ter esse tipo de comportamento, né? Eu acho que a explicação ela aparece em algo, eu acho até talvez vamos dizer assim, sério, mas é algo mais explicável, né? Collins não é um cientista de chão, né? Ou seja, se você for fazer uma analogia, seria como você comparar um general, né? Que realmente está em uma sala fechada, planejando os ataques de guerra, e você comparar com um soldado, né? Que é aquela pessoa que vai no chão, vê o sangue no rosto, né? Vê os horrores da guerra, né? É tanto que tem essa reflexão, né? Talvez seja piada, mas é uma reflexão, de que se os generais fossem obrigados a ir para a guerra, a gente teria menos guerras, né? Porque o fato de a gente ter tantas guerras, porque as pessoas que mandam os soldados, em geral, elas não vão para o campo de guerra, né? Então, é muito parecido. Francis Collins não é um cientista de chão, né? O cientista de chão é aquele cientista que trabalha com as evidências, que seria como soldado, né? Que vê o sangue no rosto, né? E se você pegar os cientistas de peso, como Watson, Crick, né? Que são os caras que descobriram o DNA, aí você pega pessoas mais de peso, né? Ou seja, são pessoas que estavam lá, dizer assim, no campo de batalha, recebendo sangue no olho, né? Vendo os horrores da guerra, né? Que seria fazendo analogia com o soldado. Nenhuma dessas pessoas são cristãs, né? Talvez tenha alguma exceção, mas o Collins, acho que o Francis Collins, um era ateu, o outro era agnóstico, né? Então, assim, o Nobel, por exemplo, né? O prêmio Nobel ele só é dado para pessoas que fazem alguma coisa experimental, né? É tanto que Steve Hawking nunca ganhou o prêmio Nobel, né? Apesar do seu nome ser uma coisa assim estrondosa na teoria moderna, Steve Hawking nunca ganhou o prêmio Nobel, porque a teoria dele é mais experimental. Einstein não ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade. Einstein ganhou o Nobel por causa dos estudos de efeitos fotoelétricos, que é experimental, né? Ou seja, você precisa de ter algo experimental. E entre os prêmios Nobel modernos, a maioria não são, acho que chega em 4 a 7% não digo necessariamente cristão, né, porque tem vários não ganhadores de Nobel, mas que acreditam em um Deus pessoal, né? O cristão acredita em um Deus pessoal, né? Como o próprio Collins, né? Collins, ele acredita, ele claramente acredita, e o Dawkins fez um excelente trabalho, porque o Dawkins, ele não poupou, o Dawkins, ele é muito direto, né? Ele não poupou esforço, né? Ele falou, mas você acredita em milagres, você acredita em Virgem Maria, você acredita em ressurreição, né? O Dawkins disse, né? A sua visão de mundo daria para ser no máximo um deísta, né? Ou seja, eu concordo com o Rich Dawkins, né? Daria para você ser um deísta, né? Você falar, teve um arquiteto, coisa e tal, isso no máximo um deísmo, né? Você pensar que há um arquiteto, um ajuste fino, um ajustador fino, no máximo você vai ser um deísta, né? Você vai achar que tem um Deus cósmico, e esse Deus cósmico, ele ajusta o universo, coisa e tal. No máximo, deísta. Aí, como o próprio Ruth Dawkins coloca bem, você pular para a Virgem Maria, para Jesus Cristo, para salvar o mundo, né, que é Jesus Cristo, para toda aquela coisa, é um salto muito bizarro. Você pular de deísta para teísta, né, você pular de deísta para crente, é um salto. E o próprio Christopher Hitchens chegou a falar isso uma vez em um debate, né, que estava debatendo, acho que não sei se era o William Craig, né,
E ele falou exatamente isso, né? De que o salto de deísmo para teísmo é um salto totalmente bizarro, né? Não tem pé nem cabeça, né? Você saltar de deísmo, né? Você conseguiria justificar usando a ciência, né? Se você fosse tipo assim, se você não for um ateu, eu não quero ser ateu, né? Eu sou um cientista, não quero ser ateu. Daria para você ser um deísta, né? Isso daria para ser um deísta sem problemas, né? Inclusive tem um número enorme de cientistas que eram deístas, né? Albert Einstein era deísta, né? Então, ou seja, o deísmo, ele não vê um Deus pessoal. Então, Collins, quando Collins fala daquelas argumentações, coisa e tal, que ele coloca, aquilo no máximo é um deísta. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo mais prático, né? Francis Collins, ele aceita a teoria da evolução, então, nesse ponto, já está bem à frente dos outros criacionistas, né? Mas aí ele cai, e aí ele tenta argumentar de que, ok, a gente aceita a teoria da evolução, né, no caso dele, mas ele fala que há um arquiteto por trás da teoria da evolução, né? Ou seja, um arquiteto bem lá no início, né? Bem lá no começo. Isso seria no máximo um deísta, né? Isso não é um Deus cristão. O Deus cristão ele é bem específico, né? Ele interfere, ele mete a mão, ele criou o mundo em 7 dias, né? O Deus cristão ele é bem específico. Nesse ponto, o Francis Cos lembra muito Jordan Peterson, né? Jordan Peterson, né? Só que o Jordan Peterson é pior ainda. O Jordan Peterson ele viaja na maionese mesmo, né? Ele diz assim, ele viaja na maionese. Mas o Francis Cos está claramente tentando encaixar a crença dele, né? Religiosa, cristã, judaico-cristã, dentro do mundo científico. Então, para isso, ele tenta falar de um arquiteto antes da teoria da evolução. Só que não há nenhuma necessidade para esse arquiteto, né? Ele tenta meio que. Porque na visão judaico-cristã, né, você tem a ideia de livre-arbítrio, né? Então ele tenta encaixar essa visão, né, de que Deus fez um plano, né? Aí o próprio Dawkins, eu acho que o Dawkins, nesse ponto, pelo Richard Dawkins ser mais direto, mais seco, né? Ele acaba sendo bem mais intrusivo, né? Mas o Rich Dawkins pergunta a ele, mas é, é, ele acaba sendo mais direto, mas já perguntei, mas você acredita em milagres, né? Mas aí sim, porque ele fala de um Deus, né? Que isso, ele tenta argumentar, né? De um Deus que supostamente é um arquiteto inicial da teoria da evolução. Só que esse Deus, ele de tempos em tempos, ele decide fazer milagres, né? Decide de tempos em tempos fazer um showzinho, né? Decide fazer um milagre, e cura alguém, de tempos em tempos ele faz uma coisa aí meio espantosa, né? O Francis Collins tenta dizer que Deus quer passar uma mensagem para a humanidade, né? E nesse caso, o Francis Collins ele meio que tenta argumentar um Deus meio interesseiro, né? O que não é muito diferente se você prestar atenção no mundo judaico-cristão, isso não é muito diferente do que os crentes acreditam, né? É um Deus interesseiro. O que é um Deus interesseiro? Ele permite todo o mal no mundo, né? Ele permite furacão, terremoto, ele permite crianças morrendo de câncer, mas ele não interfere, né? Por que ele não interfere? Porque, segundo o Francis Collins, ele só interfere quando ele quer passar uma mensagem para suas criaturas, né? Então você pensa em uma figura extremamente poderosa, né? Super poderosa, né? E o Rich Dawkins chegou a confrontar ele com isso, né? O Rich Dawkins chegou a confrontar ele com isso, né? Você pensa em uma figura extremamente poderosa que poderia fazer qualquer coisa, né? Essa criatura extremamente poderosa poderia fazer qualquer coisa. Mas aí de repente ela decide fazer coisas como aparecer em uma torradeira, né? Jesus Cristo aparecendo em torradeira, né? Que virou piada na internet, né? Aí decide fazer o seu filho ressuscitar, né? Decide ressuscitar Lázaro, né? Aí decide fazer de vez em quando os milagres daqui e acolá, né? Mas mesmo assim permitindo todo o sofrimento da humanidade. Ele permite todo o sofrimento. Criança morrendo de câncer, criança estuprada por padres, né? Criança sendo abusada por pastores, né? Criança sendo estuprada por cristãos, né? Ele decide deixar tudo isso, né? Tudo isso passar, né? Para ele, porque ele deu livre-arbítrio, aí, se você prestar atenção, o livre-arbítrio sempre se alinha com o mais forte, né? Uma coisa mais bizarra da história do livre-arbítrio, se prestar atenção no livre-arbítrio, o livre-arbítrio sempre se alinha com o mais forte, né? Deus é basicamente uma figura que permite que o mais forte faça o que ele quiser, né?
Porque Deus não quer violar o livre-arbítrio, ele quer deixar as coisas rolar como está rolando. Aí, de tempos em tempos, ele decide fazer um gracejo, decide fazer uma gracinha, ele faz um milagre aqui, um milagre acolá, ele faz alguém achar um lugar no estacionamento, né? Ah, Deus, me ajuda a achar um lugar no estacionamento. E, pum, a pessoa achou, né? Aí ele vai fazendo uns milagres aqui e acolá, ele faz você encontrar a sua chave, faz ninguém roubar seu carro, né? Ou seja, ele só faz as coisas quando ele quer passar uma mensagem. É o que é um Deus muito interesseiro, se você prestar atenção, né? Ele tem todo o poder do mundo, mas ele não faz nada, exceto quando ele quer passar uma mensagem, né? O Rich Dawkins chega a confrontar o Francis Collins com relação a isso, né? Por que esse Deus pode fazer tudo, mas ele decide não fazer nada, né? Aí Collins responde, mas ele só faz alguma coisa quando ele quer passar uma mensagem para a sua criatura, né? E o Collins, ele vai um pouco além, né? Porque às vezes eu acho até engraçado quando um cientista tenta defender a visão judaico-cristã como se fosse compatível com a ciência, né? Em outra entrevista, nesse caso com o Alex O'Connor, né? Ele repetiu de novo com o Rich Dawkins, né? Que Deus faz o que faz, né? Porque ele quer um mundo interessante, né? Ou seja, como se Deus fosse além de interesseiro, né, que ele só age quando ele quer falar alguma coisa, ele também é meio entediado, né, porque ele está meio entediado lá onde que ele mora, na dimensão dos deuses, ele ficou entediado e criou a humanidade, né. Tem essa piada, né, essa piada que roda na internet, que eu adoro, no qual Deus, né, no qual Deus está sentado numa cadeira, né, no qual Deus está sentado numa cadeira do psiquiatra, né, Deus sentado na cadeira do psiquiatra e Deus diz, né? Ah, eu criei uma humanidade inteira, engravidei uma das minhas criaturas, depois mandei eles matar meu filho, né? Você vê que essa piada resume bem a visão de Francis Collins. É um Deus que está entediado, né? E que é um mundo interessante, como o próprio Collins, né? O Collins insiste em dizer que Deus fez o que fez porque ele quer um mundo interessante, né? Ou quando Deus decide agir, decide fazer um milagre, fazer assim, um tipo carpado, né? Quando decide fazer um gracejo com a humanidade, né? Aparecer em torradeiras, né? Fazer alguma coisa colar, porque ele quer passar uma mensagem para os seus filhos, né? É uma coisa muito bizarra essa visão, né? Não tem pé nem cabeça isso que o Francis Collins está dizendo, né? Aí entra também em outra parte também que acho que quando você vai ver a entrevista do Francis Collins, né, vai ficando evidente, muito evidente mesmo, que Francis Collins realmente ele pode ser um bom cientista, lá no domínio dele, que é mais administrativo, coisa e tal, eu vou dar os créditos para ele, mas quando ele tenta unir a ciência com o cristianismo, né, ele está fazendo desastre, né? Aqui entra o outro ponto que o Francis Collins e o T. Dawkins debater, né, que é uma questão que tem a ver com o Sam Harris, né, às vezes eu não entendo porque o T. Dawkins não cita o Sam Harris, né, eles são bastante próximos, ou pelo menos parece ser próximo, mas ele não cita muito o Sam Harris, né? Mas o Sam Harris vem tentando trabalhar isso, mas o Francis Collins ele fala ele diz que tá escrevendo, que vai escrever um novo livro, e aí o novo livro dele teria a ver com ele tenta se perguntar lá na entrevista por que existe uma moralidade universal, né? Que é a mesma pergunta do Sam Harris, né? Só que a diferença entre o Sam Harris e o Francis Collins é que a pergunta do Francis Collins ela já é por definição enviesada no Deus judaico cristão, né? Você observa que o Francis Collins ele está totalmente enviesado no mundo judaico-cristão. É como se tivesse uma lente na frente dele, né? Tipo uma viseira aqui que ele só enxerga aqui, ó. Só enxerga aqui, ó. Aí ele fala, por exemplo, de que eu estou interessado que existe um senso universal de bem e mal, de evil, de bem e mal. Isso é falso, essa visão não existe, essa visão universal. A ideia de bem e mal, ela é cultural, né? Os cristãos que inventaram, não foi bem os cristãos que inventaram, na verdade. Na verdade, sim, isso vem da cultura, isso aparentemente veio da cultura persa, né? Que hoje é o Irã, né? Eles que tinham essa ideia de bem e mal, da luta do bem contra o mal, né? E os cristãos acabaram absorvendo isso, né? Mas essa coisa de bem e mal não é universal, né? De certo e errado não é universal. Talvez um exemplo fácil que os próprios cristãos citam, né? Aí que é a bizarrice. O cristianismo é uma concha de retalhos, né? Eles citam coisas que podem ser usadas contra eles mesmos, né? Muitos cristãos adoram citar, para poder dizer que o cristianismo é uma religião elevada, eles citam o exemplo de tribos indígenas que sacrificam os mais velhos, né? Eu acho que é possível que existam essas tribos indígenas. Então, já no nosso caso,
Nós não fazemos isso, né? Então isso quer dizer que não existe uma moralidade universal de bem e mal, de evil, como o próprio Collins diz, né? De bem e mal. Não existe essa moralidade universal. Então, quando ele fala de que ele está escrevendo um livro, está estudando que todas as culturas têm essa noção de bem e mal, o próprio Richard Dawkins corrigiu, ele corrigiu muito bem, corrigiu rápido, né? Não existe aí ele dá um exemplo que confirma que ele está realmente com uma viseira, né? Uma viseira. Ele dá um exemplo americano, né? Ele dá um exemplo, se eu entendi bem, do Charlie, né? O que foi, acho que o vídeo foi gravado 3 anos atrás, só que agora o Charles foi morto, né? O Charles Kick, né? Acho que foi morto, né? Parece que teve um tiroteio em uma universidade. Eu pesquisei um pouco mais antes de fazer esse vídeo para entender o que ele estava se referindo, mas parece que houve um tiroteio em uma universidade norte-americana e todas as pessoas se comoveram em torno do tiroteio para defender a figura acho que do Charles, né? Mas o que o Francis Collins ignora nessa, entre aspas, teoria dele, né, do evil, do bem e mal universal, de que todas as culturas teriam isso, ele tá claramente com uma viseira, é o fato de que isso não é universal. O que ele está vendo é uma cultura que já é. O evento que ele descreve como exemplo já é um evento cristão, é um evento protestante. O Kik, né, acho que foi Charles Kik foi morto recentemente, era uma figura cristã, era uma figura protestante radical. Então, todo o evento que ele usa como exemplo já é um exemplo judaico-cristão. O que ele está tentando investigar, talvez em algum ponto ele encontre, talvez ele não encontre, porque dá para ver que ele está com viseira. O que ele está tentando escrever não é mistério. Isso se chama colonização. Isso se chama a colonização cristã, né? O, ele muito possivelmente ele está olhando só o mundinho dele, dos Estados Unidos, né, e os outros países cristãos. Ele está ignorando completamente as outras culturas, né? Especialmente culturas menores, são culturas indígenas, culturas que são menos visíveis, né? Então, quando ele fala de um senso global de certo e errado, um senso global, isso é a visão judaico-cristã. Então, o que ele está colocando como humano, né, como universal, que ele falou que ele quer entender isso é claramente a visão judaico-cristã. Não tem mistério nisso. O nome disso é colonização, culturas. E essa colonização, ela não parou com os portugueses, né? Eu até brinco, né, que o Brasil foi colonizado 2 vezes, né? Primeiro pelos portugueses, pela Igreja Católica, e depois pelos Estados Unidos, né? Washington, né? Usando o evangelicalismo. Né? Esse movimento evangélico brasileiro que é forte, ele tem origem norte-americana. Ele veio de movimentos protestantes norte-americanos da década de 70, 80, vinha as fitas cassete dos pastores, e hoje eles conseguem ainda ver esse movimento, as pautas norte-americanas dos protestantes, né, dos evangélicos americanos, veio parar no Brasil, direto. Qualquer pauta lá que eles criam lá vem para o Brasil, como se fosse um rio, né, de pauta. Então, o que o Francis Collins está, entre aspas, descrevendo, ele quer descrever, não é uma moralidade universal, né? É uma moralidade judaico-cristã que foi imposta em cima das culturas, né? O Paulo Freire, né, ele descreve muito bem na Pedagogia do Oprimido como que sociedades são oprimidas. Um dos mecanismos de opressão da sociedade é exatamente isso, né, que o próprio Paulo Freire escreve na Pedagogia do Oprimido, né? É você apagar totalmente a cultura do país, né? E você impõe a sua cultura. Isso é um modo de colonização. Que é o que Paulo Freire escreveu muito bem. É o mecanismo judaico-cristão, né? De você ir numa cultura, você apaga completamente a cultura que já existia ali e impõe a cultura judaico-cristã. Então você cria uma ilusão que o Francis Collins não consegue enxergar de que existe uma moralidade universal. Não tem uma moralidade universal. Em defesa do Sam Harris, Sam Harris não está propondo uma moralidade universal. O que o Sam Harris está propondo é de que existe algo, né, que seria tipo o que ele chamou de landscape, né, que é basicamente um lençol, né. Se vocês nunca estudaram, eu acho que as pessoas confundem o Sam Harris, porque o Sam Harris está falando de uma coisa que é matemática, né. Eu tentei pesquisar se o Sam Harris sabe o que está falando, no sentido de que ele sabe das origens, mas parece que o Sam Harris não tem muita, eu não consegui entender se o Sam Harris tem muito, mas acho que os Amhelros, indiretamente, sem perceber, né, talvez ele não percebeu, ele está falando uma linguagem matemática. Por isso que eu acho que gera tanta confusão. Né? Acho que é por isso que muitas pessoas não entendem o que o Sam Harris está falando. Né? Porque você pode pensar da seguinte forma, né? Para você tentar entender o que o Sam Harris está tentando dizer. Você tem um lençol, né? Um lençol tipo um lençol de cama mesmo, né? E você pode fazer esse lençol ter relevos, né? O que o Sam Harris está dizendo é que existe esse lençol, né? É pelo menos a forma como eu interpreto, né? De que existe um lençol da moralidade. Né? Por isso que o nome é paisagem moral. Ele não fala moral única, ele não fala moral universal, ele fala paisagem moral. Paisagem moral é isso, é um relevo, né?
É um relevo, como o lençol pudesse dobrar e tivesse um relevo no lençol, né? Cada O que o Samir está dizendo é o seguinte, que você pode ter diferentes formas de você atingir o mesmo ponto, que é o que a teoria da otimização multiobjetivo diz, né? A teoria da otimização não multiobjetivo, né? Perdão, multimodal, né? Que o multiobjetivo são vários objetivos, né? Multimodal quer dizer o seguinte, que você tem várias formas de atingir o mesmo objetivo, né? E o objetivo que o Sam Harris tenta trazer é o bem-estar coletivo, né? Então, o que o Sam Harris diz é o seguinte, que é possível você encontrar várias culturas, né? Que têm, às vezes, comportamentos diferentes, mas que atingiram o mesmo objetivo, né? Que é o multimodal, né? Que é o objetivo mesmo, que é o bem-estar coletivo, mas ele é multimodal. Ele pode ser atingido de várias formas. O que o Francis Collins está propondo é uma moralidade universal. Só que o que o Francis Collins não tá percebendo é de que essa moralidade universal ela é imposta, né? O cristianismo ele não respeita as outras formas de pensar. Ele historicamente foi imposto, né? E quando ele não é imposto, né? Para ser aceito, você tem que apagar toda a sua história, né? O cristianismo, ele, diferente do Japão, por exemplo, se você pegar as religiões japonesas, né? Existem vários casos, né, de que essas religiões, né, elas podem, você tem muitas religiões japonesas que conseguem conviver entre si, né? Você tem relatos de uma pessoa de uma religião japonesa, né, que são ateístas, né, não são religiões com Deus, né, que participam de cerimônias de outra religião, e não há conflito entre as religiões. Não é o caso do cristianismo, né? O cristianismo tem sido rejeitado, inclusive hoje, né, por exemplo, na Índia, né, a Índia tem casos de o pessoal passando lei para proibir, né, os cristãos para proibir, né, os cristãos de converter o pessoal do hinduísmo, né, porque uma vez que ele é convertido, a religião cristã é exclusivista. Então, essa moralidade que o Francis Collins está tentando, entre aspas, desenvolver, que segundo ele vai desenvolver, não é uma moralidade universal, é uma moralidade judaico-cristã. Isso é imposto. Isso foi criado pelos cristãos e depois foi imposto durante o período de colonização. Então, claramente, o Francis Collins, né, ele pode ser um excelente administrador do projeto Genoma, mas ele não é. Ele ignora várias coisas. Por exemplo, o Richard Dawkins, né, questiona ele que no livro dele ele fala e o Dawkins fez bem, ele fala de uma espécie de, ele diz que o Francis Collins no livro dele, parece dizer no livro, mas foi o Dawkins que corrigiu ele, de que ele tenta dizer que o fato de duas pessoas se ajudarem, né, por exemplo, o Francis Collins fica se perguntando, né, aí vem a questão do Francis Collins. Francis Collins, como qualquer cristão, né, quando ele faz uma pergunta, ele não está perguntando, ele está induzindo você a pensar como cristão. Então ele faz a pergunta dando a ideia de que está se perguntando, ele não está se perguntando. Ele já tem a resposta, que é o cristianismo, né? Ele está tentando usar a pergunta como forma de induzir a resposta, que é o Deus cristão. Então, quando o Francis Collins faz a pergunta do tipo, né, no livro dele, que o Rich Dawkins chega a comentar, chega a falar, chega a trazer para discussão. Parece que logo no início do livro do Francis Collins, ele se pergunta, né, por que algumas pessoas se ajudam uma a outra, né? Por que as pessoas sacrificam, às vezes, a própria vida? Aí ele comenta a questão da adoção. Por que uma pessoa adota o filho de outro, né? Só que eu fiz uma pesquisa para preparar esse vídeo, eu fiz questão de fazer essa pesquisa. Existem inúmeros estudos mostrando, primeiro, que essa bondade ou moralidade que o Francis Collins está dizendo que é especificamente humana, não é especificamente humana. Existem inúmeros animais que já foram demonstrados e documentados que têm a noção. A questão de adotar filho de outro, né? Cachorros fazem isso, né? Eu já vi cachorro, eu já vi até histórias bizarras, né? De gatos ou gatos adotando cachorrinho, cachorrinho adotando gatos, né? Essa história sempre aparece, né? De cuidar do filhote, né? Então, a questão esses casos são casos corriqueiros, mas tem casos bem documentados, cientificamente documentados, de que a moralidade não é algo universal. Mas tirando isso de lado, a moralidade pode ter sido desenvolvida do ponto de vista de evolução, né? Do ponto de vista de evolução, a gente pode sim ter desenvolvido esse caráter bondoso com as outras pessoas, né? E isso não é universal. Eu, por exemplo, não tenho filhos, né? E não tenho vontade de ter, zero, né? Zero. Então, esse senso não é universal, né? O que o Francisco está tentando fazer é pegar uma visão judaico-cristã
impor em cima de todas as pessoas e dizer que existe uma ciência para explicar isso. Não tem essa ciência. O nome disso é judaico-cristão, o nome disso é colonização, o nome disso é evangelização. Isso não tem nada de misterioso nisso, né, Francis Collins, né? Quando ele diz que ele tenta impor, né, uma visão judaico-cristã, né? É fato, é muito bonito quando uma pessoa adota uma criança, é muito bonito quando um ser humano se sacrifica pelo outro, é muito bonito quando humanos colaboram, mas o Francis Collins, novamente, ele está com a viseira, né? Está com a viseira. Ele teria que explicar também por que que essas mesmas pessoas, né, que em muitas delas são cristãs, praticam tantas maldades, né? Por que que durante muito tempo os cristãos tinham escravos, né? Mantinham escravos, mantinham escravos, mantinham. Então, assim, o que o Collins, o que o Rich Dawkins trouxe para atenção é totalmente correto, né? Existem estudos, né, que ele chega a comentar, alguns autores lá na entrevista, que mostrou que a moralidade humana ela vem evoluindo, né? A gente vem aos poucos a gente vem aos poucos com uma moralidade mais crua, e a gente vem aos poucos evoluindo, né? Você pega a história da humanidade, o que era aceito e moral no passado não é mais aceito hoje, né? Isso não tem nada a ver com Deus, né? Isso tem a ver com o quê? O ser humano está ficando melhores, né? Hoje a gente faz coisas, né, que a gente não fazia no passado, né? Hoje a gente, por exemplo, pega até a própria Europa, por exemplo. A Europa viveu grande parte da sua história em guerras, né? Guerras sangrentas, né? Guerras horríveis. Hoje a Europa é muito mais bondosa, vamos se dizer, do que era há 100 anos atrás, né? O próprio Bertrand Russell, ele chegou a ser preso, né? Por ser contra a guerra, coisa e tal, e tem toda uma história por trás. Mas essa bondade, o próprio Ruth Dawkins, ele dá vários exemplos, né? Ele está correto, né? Há 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, o racismo era mais forte do que é hoje, né? A misoginia, tudo aquilo. O Dawkins vai dando vários exemplos que mostram que a teoria, se podemos chamar de teoria, né? Claramente não é teoria. A visão do Francis Collins, né, é claramente uma visão religiosa, né? O que o Francis Collins está tentando fazer é impregnar uma visão judaico-cristã dentro do mundo científico e dizer que isso é científico, né? E isso não é científico, ele está tentando criar uma espécie, é o que nós chamamos de apologética cristã, né? A apologética cristã é isso, você tentar justificar coisas que são cristãs, né, que não tem nada a ver com o universo, não são universais, né? Não tem nada a ver com isso, né? A ideia de bem e mal, né? Evil, como ele usa a palavra lá, a maldade, o mal, isso é tudo conceito cristão. Isso não é universal, né? É, os cristãos tiveram de impor essas coisas nas pessoas. Eu achei vários exemplos no inteligência artificial, né, de outras culturas que têm uma visão bem diferente, né, a ideia de bem e mal, isso é especificamente do cristianismo, né, isso não é nem judaico, né, em geral, né, essa visão, para você ter uma ideia, a serpente lá no judaísmo é apenas uma cobra astuta, né, no Antigo Testamento, né, já no cristianismo ela virou o diabo, né, você vê claramente que a visão cristã, ela é específica, né, ela vai fechando o cerco, né, ela vai ficando cada vez mais binária, ela vai fechando toda a possibilidade de você ter um diálogo com a realidade, né? Uma serpente que era astuta no Antigo Testamento vira o diabo no Novo Testamento, né? Ou seja, o inferno, que era algo vago, não tinha muito valor no Antigo Testamento, vira aquele fogo eterno, tortura, no, no Novo Testamento, né? Então você vê claramente, né? Aquela visão vaga que eles tinham de casal, você vê claramente que na Arca de Noé eles falam de pares, né? Eles falam de casal, aí tem uma parte que fala de pares. Você vê claramente que a ideia de casal não é definida no Antigo Testamento. No Novo Testamento já aparece bem definido homem e mulher, a mulher obedeça ao seu marido, lá nas cartas de Paulo, né? Você vê claramente que a visão judaico-cristã, ela é uma visão bem bem assim, com a viseira mesmo, assim, né? Aí o que Collins faz é isso. Ele tenta pegar essa viseira e colocar na ciência, né? Acho que basicamente é isso, pessoal. Acho que eu já falei bastante, né? Eu não fiz o react do vídeo, né? Eu acho que eu gosto mais de falar. Eu acho legal o pessoal fazendo react, mas acho que o react não funciona muito para mim. Eu até separei aqui para vocês aqui alguns cortes, né? Eu vou ver se eu organizo esses cortes para vocês. Tá em inglês, né? Nesse caso não tem o áudio em português, como muitos vídeos do YouTube tem, mas acho que vale a pena.
No mais, eu queria dizer para vocês isso, né, de que o Francis Collins é um cientista de peso, né, no que tange ciência, contribuição científica, ele é uma pessoa muito importante, mas infelizmente, quando ele tenta trazer essa visão religiosa para a ciência, ele está cometendo as mesmas falácias que todos os cristãos cometem, na apologética cristã. É, eu acho que isso não afeta o trabalho dele, mas afeta o trabalho de outras pessoas, né? Porque na biologia ele pega leve, né? Ele aceita a evolução, coisa e tal. Mas na física, aí que não é a área dele, ele pega pesado, né? Que é o ajuste fino, né? Ele tenta interferir no trabalho do físico, né? E o oposto também acontece, né? De ter pessoas de áreas mais, por exemplo, o John Lennox, né? Outras figuras talvez mais pesadas, né? Que é criacionista, né? Aí tem que interferir na biologia, né? A famosa lista das pessoas que negam a teoria da evolução. Eu fiz uma pesquisa, plotei um gráfico, a maioria são de áreas não biológicas, né? Ou seja, mais de 70% são de áreas não biológicas, mesmo os 20% que são dentro da biologia, são de áreas que estão afastadas da teoria da evolução. Seria como um dermatólogo, né, querer interferir no trabalho de um cardiologista, né? Os dois são médicos, né? Mas são áreas totalmente diferentes da medicina. Então, o fato de você ser um biólogo não implica que você tenha qualquer competência de negar a teoria da evolução. Então, essa lista dos que é uma lista americana, como sempre, né? Esses movimentos são nos Estados Unidos. Você não vai ver esse tipo de coisa na Europa, né? Esses movimentos como o Francis Collins, né? Essas figuras são todas americanas, né? Então, você vê claramente que o Francis Collins não tem proximidade da teoria da evolução, mas ele pega leve e ele não tem nenhuma proximidade com a física, né? Com a física, com a cosmologia. Quando ele diz de ajuste fino, essas coisas, ele está fazendo o que outras pessoas fazem com a biologia, né? Então, ele está descreditando o trabalho de cientistas sérios, né? E dizendo, mas é a Bíblia, né? O que eu chamei de aposta da ignorância. O Rich Dawkins, né, já faz o oposto. O Rich Dawkins diz: eu não entendo dessa área, essa área não é minha, então eu prefiro não opinar, ou então eu vou dar uma opinião rasa. Não é o que o Collins faz, o Collins faz o oposto, né? O cristão, o cristão geral, especialmente a projeto cristã, quando ele quer falar de alguma coisa, ele não admite que ele não sabe, né? Ele fala que a Bíblia, o texto dele, às vezes o Collins fala de forma mais delicada, mas basicamente ele está dizendo que a Bíblia dele sabe mais do que cientistas ganhadores do Nobel. É basicamente isso que ele está falando, né? Nenhum físico sério acredita no ajuste fino. Zero. Nenhum. Eu não conheço nenhum físico sério mesmo, até mesmo físico, né? Tanto que a quantidade de físicos que acreditam em Deus é extremamente baixa comparado com outras áreas, né? Isso vale para a biologia também. É muito baixo o número de pessoas que acreditam em Deus, um Deus judaico cristão especialmente. Um deísta pode até passar, né? Mas isso mostra claramente que o Francis Collins está caindo no que eu chamo de aposta da ignorância, que é basicamente assim, né? A aposta da ignorância. Aí você tem a sua área, né? E aí você mantém a sua área o mais racional possível, que é o que o Francis Collins está fazendo, né? Ele aceita a teoria da evolução, coisa e tal. Mas a área que é fora da sua, né? Que era a cosmologia, a física, que o Dawkins aceita corretamente o trabalho de outro cientista, o Francis Collins diz, não, 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 eu não aceito o trabalho daquele físico ali, não. Eu vou aceitar a minha teoria, né? Que é a Bíblia, né? Ou seja, aí ele junta um punhado de coisas falaciosas, como o Victor Stenger, né? Victor Stenger tem um livro inteiro derrubando o ajuste fino, né? O livro inteiro. Ele é um físico, ele sabe o que está falando, né? Ele mostra que grande parte desse ajuste fino é uma ilusão, né? Muito disso, como a velocidade da luz, são convenções humanas, né? Os físicos sentaram entre eles e falaram, vamos manter essa variável constante, né? Outras são cálculos errados, como a famosa constante cosmológica, né? Os próprios físicos chamaram como o pior cálculo da história da física, né? Porque é um cálculo totalmente aproximativo e totalmente tosco, né? Então, eles pegam falácias, ilusões, cálculos errados que foi feito na física e usam isso tudo para poder defender a visão dele, né? Que é o que o Francis Collins está fazendo, né? Aí vem a segunda parte que o Francis Collins também, muito desses apologistas cristãos ignoram, que eles dizem, se eu fizer um pequeno ajuste na constante, o universo vai explodir. Mas para isso, você precisa ter uma teoria científica que une as duas teorias.
Não existe uma teoria que une a gravidade com a mecânica quântica. Essa teoria não existe. Se essa teoria não existe, qualquer afirmação de que o universo não vai existir se você ajustar a constante é especulativo. Então, ou seja, ele tá especulando sobre isso, né? A gente não sabe, ninguém sabe. Os físicos dizem isso, mas como reflexão mesmo, né? Tem uma diferença entre eu dizer uma coisa mais porque eu quero gerar uma reflexão, quero gerar um debate, e eu dizer uma coisa porque eu quero defender uma religião. Se o físico dizer, se eu fizer um pequeno ajuste, essa constante, o universo não existiria. Isso é mais, um físico sério vai dizer que é especulativo. Ele vai dizer, eu não tenho tanta certeza, porque a gente não tem uma teoria unificadora, né? Então, a gente não tem um modelo computacional, por exemplo, que faça esse teste. Parece que o Victor Stenga, chega a comentar no livro dele alguns físicos que mostrou, até com modelos computacionais, eu tenho que conferir isso, de que isso é falso, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Então, eu vou parar por aqui, né? E a gente se vê no próximo vídeo, ou seja, acabou que eu não fiz o React, como eu havia prometido, mas acho que o React não é muito meu formato. Um abração a todos, até o próximo vídeo. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.